Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Amém. Vamos salmodiar. Salmos. Salmo 138, Salmo 139 e o Salmo 140. 3 salmos. Nós vamos estar se deleitando aqui, né? 138. É uma maravilha a gente estar salmodiando. Aleluia. Eu gosto de ler a palavra de Deus porque ela me dá alegria, né? E é um testemunho, né? Testemunho dos nossos irmãos. Aleluia. Que dedicaram sua vida em prol da palavra de Deus, em prol do reino de Deus, né? O nosso irmão João Batista, ele diz: é chegado o reino de Deus aqui na terra. Tem muita gente que está preocupado com carro, com mansão, né? Com dinheiro, mas nós estamos preocupados com o reino de Deus e já estamos nos alegrando. Eu, pelo menos, eu me alegro, né? Com o reino de Deus aqui na terra, que foram tiradas as escamas dos nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar e entender que Deus se faz presente na vida daqueles que buscam a Ele de todo o coração. O Salmo 138 vai dizer, no meu título aqui, ação de graças a Deus por amor à sua fidelidade. O Salmo 139 vai falar da onipresença e da onipotência de Deus. E o Salmo 140, o salmista ora para que seja guardado, né? E eu louvo a Deus que esses 3 salmos aqui de sequência é tudo salmo de Davi, né? É muito legal. Ele vai dizer assim, o 138: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. O Salmo 139, ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E o Salmo 140, o salmista vai dizer: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado pelo dia, pela tarde, pela noite, e podemos estar aqui na tua casa para salmodiar juntamente com os nossos irmãos, aprender mais de ti, se regozijar com a tua palavra e também se fortalecer, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, cada família representada, depois aqueles que vão ver os vídeos, Senhor, que pessoas venham se fortalecer na tua força e no teu poder, e nós queremos aprender mais de ti com a tua palavra que nos fortalece. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, certo da vitória. Amém e graças a Deus. O Salmo 138, ele vai dizer assim no versículo 3: no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma, né? Ou seja, o salmista com um clamor sincero, né? É muito interessante que eu me lembro do dia que eu clamei, né? Eu clamei ao Senhor na sala lá de casa. Eu não era cristão, mas foi um clamor de sinceridade, falando com Deus, procurando pela minha família, que faria 2 semanas que estava sumida, né? Foram embora e eu não sabia onde está. Já tinha procurado em tudo que é canto, casa de parente, né? Casa de tudo. E foi muito legal que depois do clamor com sinceridade, veio rápida a resposta, né? O clamor sincero ao Senhor tem resposta rápida. A ação divina se manifesta em forma de livramento e de força para o abatido. Eu estava abatido, clamei ao Senhor com sinceridade, e saindo do clamor, eu fui no telefone. Quando eu telefonei, quando ligou, quem atendeu foi minha filha, né? Liguei para a casa da Tina, a Tina ainda tinha um telefone de gancho,
né, aquele de aparelho, as crianças corriam, o pai quando escutava o telefone tocar para atender, e quem correu foi a Ellen, né, eu lembro. Então, o clamor sincero, ele vem com uma resposta imediata, né? Tem muita gente que clama, mas não tem sinceridade no seu clamor, então fica complicado. Mas quando a gente clama com sinceridade, Deus tem a resposta rápida, né? E aí Ele dá força, dá livramento ao abatido, né? Deus, Ele quer estar conosco, nos ajudando em todo o tempo. O verso 6 do Salmo 138 vai dizer assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe, né? A consideração pelos humildes que Deus tem, Ele se agrada de pessoas, né, de coração humilde e sincero. Tem gente que tem falsa humildade, né? É pior do que o soberbo. A falsa humildade é pior do que o soberbo. Mas eu louvo a Deus que Deus, Ele conhece e sonda a cada coração, né? Louvado seja Deus. Por isso, né, por conta disso, Ele pode se deleitar da sua presença e desfrutar da sua benignidade, né? O coração humilde, a pessoa que é humilde, que anseia por Deus, ele se deleita, né? Ele se regozija com a presença de Deus, né? Como eu estava falando do reino de Deus que já está aqui na terra, tem muita gente que está procurando outras coisas, mas não o reino de Deus, mas aquele que tem um coração sincero, humilde, ele vai se regozijar, vai se deleitar na presença do nosso Deus. Irmãos, é por isso que o salmista, ele foi considerado segundo o coração de Deus, né? As atrocidades dele não fez com que ele se separasse de Deus. Por quê? Porque ele queria a presença de Deus. Ele entendeu que ele errou, que ele praticou coisas erradas, se arrependeu e falou: Deus, eu não quero que a parte de mim a tua presença. Ao contrário de Saul, irmãos, que queria a coroa. Ele não queria perder o reino, ele não queria perder a coroa, né? E a pessoa, pô, mas Davi fez coisas piores. Exatamente. E Saul não fez muito, né? Ele só desobedeceu, né? Porque o profeta Samuel disse assim: ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não esperou o profeta, né, para o profeta sacrificar. Ele foi lá e sacrificou. Ele desobedeceu porque o profeta disse que era para matar tudo, homens, mulheres, crianças, gado, tudo, e ele não fez isso. Então ele desobedeceu. Davi não, Davi matou o camarada, ele adulterou e fez um bocado de coisa errada, mas o que Davi não queria perder era a presença de Deus. Ele tinha um coração humilde, ele reconheceu o seu erro, e Saul queria a coroa de todos. Ele quis até matar Davi, falando que Davi, né, foi escolhido no lugar dele e que ia tomar a coroa dele, né? Então, irmãos, o coração humilde, Deus, ele faz com que desfrute, né, da presença, se deleitar. Olha só, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, vai dizer assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, né? O orgulho é o principal responsável pela queda, pela ruína de muitas pessoas, né? O orgulho, pessoas orgulhosas, né? Não dão o braço a torcer, não quer aceitar o erro, né? Às vezes você fala com uma pessoa até por ela entender a palavra do Senhor erroneamente, porque tem pessoas, irmãos, que entendem errado. Diz que até quem não dizimar vai para o inferno, e não é verdade isso, irmãos. Não é dízimo que leva a pessoa para o céu, não é dízimo que traz a salvação. O que traz a salvação é arrependimento e obediência, né? Exatamente. E você vai falar, as pessoas falam que você está errado, porque usa aquela parte lá que os ladrões não herdarão o reino do céu, e vocês me roubam que nos dízimos de oferta vocês são ladrão. Irmãos, houve arrependimento, vai para o reino dos céus. Se não houve arrependimento, o cara não precisa nem ser ladrão, ele só desobedeceu, não se arrependeu,
Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que não se arrependeram, né? E até se suicidou. E morreu até 2 vezes, né? Porque além de se enforcar, quebrou o galho da árvore, caiu lá embaixo e se despedaçou. Judas, né? Então é complicado, irmão, mas a queda do ser humano é o orgulho, ele é o principal responsável pela queda, pela ruína. Ele é a essência do caráter do próprio diabo. Isso é muito interessante, porque quando Deus vê um soberbo, ele lembra do diabo. Porque é a essência dele, é a essência do próprio diabo. Na sua arrogância, teve a pretensão de ser semelhante a Deus em glória e poder, e por esse motivo o Senhor foi contra ele e reservou para a condenação eterna no lago de fogo. Lá tem Apocalipse 20:10, né? Além de não tolerar, Deus também se opõe a todos os orgulhosos. Porém, aqueles que reconhecem que precisam de Deus e o buscam com humildade serão favorecidos por Deus. Tem que buscar Deus com sinceridade, irmãos. Deus vai favorecer. Deixa eu voltar aqui. Louvado seja Deus, né? Olha só, o verso 7 do Salmo 138 vai dizer assim: andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Né? Então eu vejo a força do salmista, ela estava na confiança em Deus, né? A nossa força tem que estar ali na confiança em Deus, né? Não importa o que está acontecendo em nossa volta. Às vezes as pessoas está acontecendo algo, irmãos, eu estava passando por uma situação e eu não dormia, e aí foi coisa que eu não durmo, né? Eu vou buscar a Deus, e a gente buscou a Deus, e Deus respondeu a busca e nos deu a solução da situação. Ou seja, a nossa confiança em Deus é a nossa força, é o que faz a gente continuar. Eu posso estar vendo tudo ao contrário, mas eu tenho confiança em Deus, e até que Ele me mate, eu continuo confiando em Deus, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou e sabe para onde Deus quer nos levar. Por isso que a gente está aprendendo isso, né? De que os irmãos lá da igreja antiga, eles morriam por causa do Evangelho de Cristo, e hoje ainda tem pessoas morrendo por causa do Evangelho de Cristo. As pessoas falam assim: ora para aqueles irmãos que estão morrendo, sendo queimados vivo, enterrado vivo. Não, irmãos, eu vou orar para aqueles que estão fazendo isso, porque os que estão morrendo não estão negando Cristo, estão sendo salvos, né? E aí eu vejo essas coisas, irmãos, e a gente vê aqui tantas pessoas que não querem Deus, né? E às vezes por causa da irmã, né? Que nem o irmão falou, o rapaz falou, a minha irmã está me acusando de uma coisa que eu não fiz, ela fala: por isso que você é da igreja. Aí eu estava na igreja, a mulher aprontou comigo, aí por isso tu saiu da igreja. Romanos diz que nada nos separa do amor de Deus, né? Então quem quis sair da igreja não são as situações que estão, isso foi você mesmo, e as pessoas não aceitam isso, né? Mas realmente é a verdade. A gente pode saber que a força vem de Deus, né? A nossa força está no Senhor, a nossa confiança está no Altíssimo. Ele sabia que mesmo cercado Davi de tribulações, de perseguições, e estando em confronto direto com os inimigos, que lá na época o inimigo era vivo, né? Era carne e osso. Hoje o nosso inimigo, ele é espiritual, e a gente só perde para o inimigo hoje, irmão, se nós não nos revestirmos das armaduras de Deus, né? Sabe, eu estava falando com uma pessoa, não lembro com quem era, que eu não perco tempo em lamento. Eu não fico perdendo o tempo que eu perco lamentando, eu estou orando, estou buscando a Deus, porque é a mesma coisa. Ficar se lamentando, irmão, derramou leite, derramou, já era, não tem como mais colocar de volta, não tem como mais, derramou, já era. Se errou, pede perdão para Deus. Eu tinha um ajudante, a gente chamava ele de sujinho, né? Porque ele saía todo sujo da borracharia, e no outro dia ele voltava com a mesma sujeira, né?
Nem dormia suja acordava limpo, ele dormia suja acordava mais suja ainda. Fazer que nem meu neto ficou lençol. E aí ele falava assim, e aí Sujinho, o que aconteceu? Todo ralado, ele falou, caí da bicicleta, mas está tudo certo, é bola para frente, hoje já é outro dia. Ele sabia que ele tinha bebido, tinha caído da bicicleta, ou ele tinha apanhado da mulher, mas já tinha passado, hoje é outro dia, vou começar de novo, vou tentar de novo. É isso que nós temos que fazer, errou, pediu perdão para Deus, volta, continua, tenta de novo. Não pode olhar para trás, não pode parar, por causa das coisas desse mundo. Irmão, no mundo nós temos aflições, e não vai ser agora que nós vai deixar de ter aflição. Nós vamos, enquanto nós estivermos nessa terra de frente, nós vamos, mas a nossa confiança está no Senhor, a nossa força está no Senhor. O salmista não estava nem aí, né? O que estava acontecendo, ele sabia que Deus era com ele, ele tinha essa convicção. Eu tenho essa convicção, porque para mim estar onde eu estou, somente Deus, não é outra coisa. Por minha força, que força que eu tenho para lutar contra principados e potestades? Quando eu era do mundo, que fazia a segurança na cintura, eu falava para os demônios que eu ia lá no centro lá. Aí ele falava, me mata, é isso que eu quero que tu faça, me mata, porque ele sabia que eu ia derrubar o corpo, não ele, né? Então eu não tenho força nenhuma contra as hostes espirituais, mas o nosso Deus tem. É por isso que eu confio que Ele está conosco, porque senão nós estávamos fazendo tudo errado. Aí eu vou para o Salmo 139. O Salmo 139, ele começa assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, né? É ações e pensamento, né? Louvado seja Deus. O íntimo de uma pessoa pode ser um esconderijo de segredos jamais revelado, o íntimo de uma pessoa se a pessoa morrer, ela levou um bocado de segredo com ela, não é assim? Né? Com hipocrisia, ele pode disfarçá-los perante os homens, né? Perante os demais, mas nunca diante de Deus, o Todo-Poderoso, né? O ser humano, ele disfarça, ele engana, né? O que ele tem lá dentro dele, os seus segredos intimamente do homem, mas Deus não. Ele examina as mínimas ações. Quem examina? Deus, né? Do levantar ao andar, bem como os pensamentos e as intenções. Ele sabe a intenção. Que intenção tu está fazendo aquilo? Quando eu ia catar carro lá no Saboó, a gente ia guardar carro, a gente tinha a intenção de guardar carro para quê? Para ganhar dinheiro. Quando a gente ia carregar as sacolas das madames no mercado, a intenção era o quê? Ganhar dinheiro. Então Deus, ele conhece a intenção de cada um, porque as pessoas estão indo para ali, estão fazendo aquilo, tudo que eles estão fazendo, Deus conhece a intenção, né? Se aquilo é sincero, não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho sinceridade nisso, não, eu estou indo ali porque ali é assim, é bom, legal, ali, pá. Muita gente está falando do projeto, né? Projeto, muita gente vai no projeto, porque depois do projeto é a janta. Tem gente que já chega na hora da janta. Na hora da janta, a intenção é a janta, sabe? Então, muitas pessoas deixam de. Por isso que assim, a gente faz o culto, não tem que fazer, colocar isso, colocar aquilo, culto disso, culto daquilo, semana assim, campanha. Por quê? Porque as pessoas vão na intenção de receber, e o culto, você tem que prestar culto a Deus. Você não vai receber nada, você vai dar culto a Deus, vai prestar o teu culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui na igreja, irmão. Eu não venho aqui para escutar música, escutar o pastor tocar, os irmãos cantando. Não, eu venho aqui prestar um culto a Deus, eu venho aqui louvar e adorar o Deus vivo, sabe? Então Deus, ele conhece a intenção. Eu fico maravilhado com isso, né? Com essas intenções que motivam nossas atitudes. Ninguém alcançará o seu favor se chegar diante de Deus com engano, né? Muitos vêm com engano, né? Muitos vêm aquele pessoal que passa aí olhando para a mesa. Hoje o menino passou aí olhando para a mesa, ainda fez assim, ó. Aí ele viu que na mesa não tinha nada, ele nem me chamou. Se ele visse volume ali de bolo, de coisa, ele parava, batia na porta e pedia café. Ele não pedia bolo, ele pedia café.
porque a intenção dele é essa, e Deus conhece. E quando a pessoa chega quando a pessoa chega com engano, irmãos, não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. O verso 4 é invocado, né, irmão? O verso 4 vai falar: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. E é legal que o verso 4 ele bate com o verso 11 do 140. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, né? O 140, 11, o verso 11 do 140. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Olha só, não terá firmeza na terra o homem de má língua. E Deus aqui no verso 4 do 139 diz que não havendo aí alguma palavra na língua, Deus já sabe tudo, né? Ou seja, a língua é um instrumento que expressa os nossos pensamentos. Porém, ainda que o ser humano opte pelo silêncio, as palavras não ditas por ele estão todas expostas diante de Deus, né? Por isso que tem gente que fala assim: o teu silêncio confirma isso que eu estou perguntando para você, né? Eu não sei o que a pessoa pensou, mas Deus sabe. Deus sabe. O pastor ele fala assim: tem pessoas que ofendem a outra e depois vai pedir perdão e fala assim: pô, irmão, ou fulano, ou ciclano, eu não queria falar isso. Mentiu de novo, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se eu discutir contigo, pastor, e eu falar um bocado de coisas erradas, é porque meu coração estava cheio daquilo para falar, né? E eu falo: desculpa, pastor, perdão, eu não queria falar. Mentir de novo. Está mentindo de novo, irmão? É porque a gente fala do que o coração está cheio, irmão. A língua é um problema. Ninguém escapa da sua percepção, pois ele sabe tudo a nosso respeito. Todas as palavras que falamos e ainda falaremos, mesmo que ainda não saibamos, já são todas do conhecimento de Deus. Todas são do conhecimento de Deus. Agora, falando das más línguas, né? As guerras não estão limitadas somente ao campo de batalha. Elas surgem principalmente nas palavras ditas de maneira intencional. Há pessoas que perfidamente lançam mão delas para atacar, ofender e destruir. Os caluniadores, os boateiros e mentirosos podem ter influência e prevalecer sobre muitos, mas não sobre Deus e seus filhos. A intervenção divina põe fim aos maus intentos e retribui toda a maldade, né? Cadê, meu Deus do céu? Toda a maldade cometida, né? Porque tem pessoas que ofendem, né? E a pessoa que não tem Jesus, ela põe aquilo na mente, é um dardo, é uma seta inflamada. Meu primo ele fala assim: pô, minha mãe falou que eu sou um bruto, e eu sou um bruto mesmo, Deus não vai me aceitar. Eu falei: meu irmão, Deus aceita você, o ladrão de galinha, o assaltante de banco, tendo arrependimento, Deus aceita. Agora, aqueles que são de Cristo, irmãos, isso é muito importante, não pode guardar mágoa. Se eu falar alguma coisa contra o irmão vai falar: não, estou nem aí com o que ele falou para mim, porque está guardando um entulho dentro do seu coração, guardando mágoa, isso prejudica você mesmo. Eu falei e não estou mais aqui. Aí você fica com aquilo lá, é uma seta, é um dardo inflamado. Por isso nós temos que estar buscando a Deus todos os dias, lendo a palavra de Deus todos os dias, para nos fortalecer na força de toda a armadura de Deus. Porque eu lhe digo, o diabo ele quer isso, ele quer que você se inflame, ele quer que você se perca no meio da caminhada. Uma mágoa que você guarda atrapalha a tua vida inteira, espiritual, te derruba mesmo. Olha só, o verso 7 do Salmo 139 vai falar assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
o espírito da vida está sujeito ao Espírito de Deus, né? Desde que o momento da criação acompanha o ser humano e por todos os lugares, né? Deus soprou em nós o seu Espírito. Apesar de ser inútil fugir da presença divina, muitos têm tentado escapar e por isso têm sofrido as consequências, isto é, fogem das responsabilidades dadas por Deus, né? Quantas pessoas têm fugido daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Eu lembro que tinha uma irmã lá no Santa Rosa, que ela ligava para nós de madrugada, quando a gente orava, nas 3 da manhã, ela falou assim: irmão Marco, eu estou aqui debaixo da cama. Eu falei: por quê, mano? Estou me escondendo de Deus. Deus mandou eu falar algo e eu estou me escondendo de Deus, eu não estou tendo coragem. Eu falei: então peça coragem para Deus, para você falar. Não corra, não corra. Tem gente que, em vez de fazer um círculo de oração, não faz. Tem gente que, em vez de fazer uma consagração, não faz. Tem gente que sai para panfletar, não faz, né? Deixa de fazer aquilo que Deus tem colocado. Irmão, não tem uma convocação reta assim, ó. Quem vai fazer é o pastor Valdemir, é a missionária Cristo. Não tem essa. É todos que são, né, de Cristo, tem essa função. Proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Não tem outro. Eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei fazer. Não, irmão, todo mundo sabe fazer sim. A graça de Deus alcançou, né? A graça de Deus alcançou, então tem um desejo de lançar. É o desejo, não é nada assim que tem. Poxa, estávamos falando do irmão Rosenildo, o cara é analfabeto, mas o cara tem um desejo, foi alcançado pela graça, tem um desejo de falar do amor de Deus. O que ele ouve, ele não esquece. Então ele vai falar aquilo que ele ouviu. Ele sabe que aquilo é Bíblia, porque o Espírito de Deus testifica no Espírito dele. Aí ele vai e fala. Quem tem realmente Jesus Cristo, ele deseja, ele anseia. Nem que ele vá na frente do espelho falar para ele mesmo: ó, Marco Antônio, tu tem que tomar juízo. Ó, Marco Antônio, Jesus veio para te salvar. Tem que falar para ele mesmo, porque tem desejo de falar, ele anseia. A Bíblia diz que dentro de nós fluirá o quê? Rios de águas vivas. Que água viva é essa? É a palavra de Deus, né? Então não adianta fugir. Por quê? Porque Deus vai ter maus resultados pelos seus atos, e até a si mesmo. Todos os subterfúgios que o ser humano inventa para dissimular a perversidade que há em sua alma são inúteis diante de Deus. Deus, eu não estou fazendo a tua aula por causa disso. Eu não sei se você se lembra, aqui em Santa Cruz de Navegante tinha uma mulher que ela falava assim: Senhor, eu gosto tanto, eu amo tanto ir para a tua casa, mas o meu filho me atrapalha eu escutar a palavra. A igreja não tem classinha das crianças, não tem berçário, eu fico com ele, então eu fico prestando atenção nele, eu não presto atenção na palavra. Aí sabe o que aconteceu? Deus recolheu a criança. A criança sobe, está te atrapalhando? Então vamos recolher ela. Irmãos, sabe, não tem interfúgio, não tem coisa que você fala que vai trazer: Senhor, eu não estou fazendo isso por causa disso. Não, irmão, não existe isso. É o desejo no coração que faz a gente pregar o Evangelho, faz a gente levar a palavra de Deus. Indo já dando um salto grande aqui, o 23 e o 24 do 139, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Né? Davi aqui, ele foi ousado em seu coração, tá? Embora tivesse falhas, ele vivia a fé com sinceridade. Foi o que eu falei, ele tinha sinceridade, tinha falha, eu tenho falha, todo mundo tem falha, mas a gente vive com fé e com sinceridade, né? E ademais, por causa do seu temor, não era quanto mais a prática, né, do pecado. Nós não vivemos praticando o pecado, já vivemos isso antes, lá atrás. A nossa vida era vida de pecado, mas hoje não é mais. Mesmo crendo na própria inocência, Davi foi humilde ao pedir que Deus o sondasse. Além disso, ele foi sincero ao dizer que o Senhor encontrasse algo errado nele, que o guiasse pelo caminho correto. Né?
Senhor, tem alguma coisa errada de mim? Tira, mostra, faz com que eu venha andar no caminho certo. Essa também deve ser a nossa oração. Aleluia. O coração humano é demasiadamente enganoso e contém pensamentos, desejos e sentimentos ocultos que só percebemos se formos direcionados pelo Espírito Santo, né? Eu não esqueço, quando eu era do mundo, eu trabalhava num lugar que a gente fazia reproduções, né? Na época fita cassete. E aí depois eu vim para Jesus, eu falei, vou continuar fazendo reprodução de fita cassete, né? Não, né? É um dinheiro. E aí eu fui vender fita cassete para uma irmã. E a irmã chegou e falou assim, bom, posso falar algo para o irmão? Eu falei, pode. Ela foi, pegou a Bíblia e me trouxe um versículo, bacana o versículo. E nesse versículo dizia, se eu estou ganhando dinheiro com a tua música e tu não está recebendo a paga daquilo que eu estou vendendo, que é teu, eu estou roubando, estou errado. E ela falou assim, falou e mostrou o versículo ali. E eu falei, olha que coisa, né, irmão? Ela, tu entendeu? Eu falei, não entendi. Eu era novo convertido, mas eu tinha entendido, irmão. Eu entendi que eu estava vendendo um produto que era do outro, porque a música é minha. Tu vende a minha música e eu não ganho nada, tu está me roubando, porque é minha música, não é tua. Ela falou, tu entendeu? Eu falei, entendi, mano. A partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Ela, caramba, eu não acredito. Eu pensava que tu ia falar não tinha nada a ver. Eu falei, não, irmã, tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver, a irmã está certíssima. Eu sou compositor, e se alguém fizer isso com a minha música, eu também vou achar ruim. Sabe? É muito interessante isso, que a gente vai aprendendo, irmãos. Era uma coisa errada que eu fazia, mas eu não conseguia ver. Aos meus olhos era bom. Qual o problema? Eu estou ganhando dinheiro, mas e o dono do produto? O dono das músicas, né? Então, quando a gente pede para Deus sondar o nosso coração, ver se tem algo errado, Deus nos mostra e Ele nos faz seguir pelo caminho certo. Indo agora para o 140, do verso 1 ao 5, vai dizer: livra-me, ó Deus, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração continuamente e se ajunta para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, guarda do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços, né? Essas palavras que laços e cordas, redes, né? Do verso 5, nos dão a ideia de armadilha para caça, né? E a armadilha para caça é assim mesmo, já cacei bastante assim. Mas na esfera espiritual, podemos dizer que o diabo está à caça de pessoas que possam cair em suas ciladas, né? Se não estiver firme, cai na cilada do diabo. Não está firme, não lê a Bíblia, não passa um tempo se consagrando a Deus, né? Olha só, 1 Pedro, lá no final, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, é bem conhecido, bem conhecido. Sede sóbrio, ao contrário de ébrio, né? Ébrio é embriagado, né? Toma cachaça. Sóbrio é o que não toma cachaça, tá bom. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, né? Então, irmãos, o diabo está ao derredor. Louvamos a Deus quando buscamos Deus com sinceridade, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, porque o diabo está ao derredor, buscando a quem tragar, ou seja, buscando quem está na igreja. Que coisa, né? Ele não tá, quem está lá fora já é dele, ele não está preocupado. Agora quem está na igreja, ele está preocupado.
aquele que pensa que está de pé se segura, né? Busca mais e mais, para não cair. Então é assim, irmãos, para não sermos lançados, né, por ele, precisamos usar a fé e ser obediente à palavra de Deus. Somente assim conseguiremos nos manter vigilantes e protegidos de tentações, não só tentação, mas também sentimentos que podem arruinar nossas vidas. Eu sempre falo que a gente não consegue evitar dos pássaros voar sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar dele fazer ninho na nossa cabeça. Ou seja, os pensamentos ruins vêm, você não consegue evitar, mas você também não pode ficar sustentando esses pensamentos ruins. Você pode evitar de sustentar. Louve a Deus, leia a Bíblia. Melhor coisa que tem, ver o pensamento ruim, vai ler a Bíblia, vai louvar a Deus, né? Não sustenta esses pensamentos. Por quê? Porque traz ruína para nós, né? Eu gosto da palavra de Deus por causa disso, que a gente tem tudo na mão, né? Tudo na mão, só que temos que ler. O Salmo 140, o verso 12 e o 13, para a gente ir embora, vai passar um pouquinho, vai dizer assim: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado, assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença, né? O Senhor, ele sustenta a minha e a tua causa. O justo pode por algum tempo sofrer injustiça e aflições, mas Deus, né, o tem sobre sua vista constantemente. Se ele mantiver a fé na justiça divina, receberá livramento, assim de ultrajado passará a ser honrado. É permanecer firme, é buscar a presença de Deus, e ele vai estar com os olhos dele fitados em cada um de nós. Isso é muito bacana, irmãos, é muito legal a gente saber que tem um Deus que está olhando para nós, né? Nos guardando, nos livrando de todo o mal. Não importa se alguém vai se levantar, vai fazer algo contra nós, nosso Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Nós temos que estar sempre firmes na presença do nosso Deus. E até aqui nos levou o Senhor, e que Deus fale melhor em cada coração. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Oi? Vamos orar então? Pai amado e querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por cada família aqui representada. Toma nas tuas mãos também esses pedidos, ó Pai, pedido de oração, causa na justiça, porta de emprego, enfermidade, causa na justiça. Pai, faça ali no teu querer libertação, cura, que tu venha estar trabalhando em cada pedido, em cada coração, em nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra, tu és a nossa confiança, a qual nos fortalece a cada dia, nos leva em paz, em segurança, nos dá uma noite de sono de justo, um sono reparador, e sendo da tua vontade nos desperta para um novo amanhecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Grande da saúde.